A graça de Deus, com o dom da vida, nos faz entrar mais uma vez neste ciclo maravilhoso, que é entendermos o mistério último da nossa salvação. O Cristo, que na sua paixão, morte, ressurreição, nos dá a oportunidade de conversão. Nós cremos que os nossos entes queridos, e a gente quando chega sempre um marco, né? Quaresma, depois vem Advento, a gente sempre começa a perceber que às vezes um companheiro de banco já não está mais, ou alguém da família já foi, mas nós acreditamos exatamente por esse mistério, como o próprio Papa Bento nos alertava, que a festa maior para nós cristãos é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. De todas as festas, mais do que do Natal, é o cume. E é para lá que nós vamos caminhar. É verdade que para muitos o carnaval não terminou. Para muitos, e eu preguei tantas vezes, mas não como algo odioso, não é para colocar um peso, mas que era terça-feira de carnaval, quarta de cinzas. Então, talvez esta missa, a dominical, primeiro domingo, ela funcione como, de alguma forma, depois de arrastões e tantas outras tentativas de segurar o carnaval, fora de época, as pessoas acordem, já é Quaresma. E é um tempo que ninguém é obrigado, mas quem é católico, em consciência é, a se preservar um pouco. Preservar-se pela penitência, pelo jejum, pela oração, a fazer alguns propósitos, porque é um tempo de bênção e de graça. Eu diria que o verbo quaresmar, eu estou muito voltado a usar esse verbo, que quaresma é uma ação de Deus, é um quaresmar, é um purgar. E sempre ele começa com as cinzas, e é clássico o primeiro domingo, a tentação de Jesus. Todo ano, mudando a versão. Mas hoje, em particular, eu quero refletir com vocês como Deus, Ele pensou diferente. Se você observar, existe muito parecido a primeira leitura e o Evangelho. Só que na primeira leitura, eu dizia, que jardim lindo deve ter sido Éden. Você imagina que as melhores uvas lá estavam, as flores mais lindas e todas estavam lá. Todos os pássaros, na sua perfeição. Se eu fico imaginando o Éden, o paraíso perfeito na terra, você imagina que jardim? Que lugar espetacular! Porque tudo que estava lá era... Você percebe como o ser humano pode ter de tudo do bom e do melhor e não se contentar. Esse paraíso perfeito é um pouco às vezes aquilo que a gente vive. Você tem de tudo, você pode não ter tamanha perfeição, mas nós temos. Mas tem uma serpente, e lembremos, por que serpente? A cobra, que era uma deusa cananeia. E por quê? Porque é serpente, porque ela troca de casca. Então sempre se renovando na maldade, sempre se rejuvenescendo na mentira,
sempre trocando a casca, o invólucro, mas o conteúdo é o mesmo, muda a casca. Por isso a serpente, ela consegue seduzir algo perfeito. Quantas vezes nós temos tudo, inclusive a companhia de Deus, que nos acompanha em Jesus Cristo, na Eucaristia, e não estamos satisfeitos. Somos seduzidos pela vaidade, seduzidos pela soberba, seduzidos. E o que é pior da sedução, o que é o pior dessa voz demoníaca, dessa serpente, é que, olha, Deus tinha feito de tudo, volta ao jardim. E com um diálogo, a serpente conseguiu colocar o homem contra Deus. Se ele olhasse para o lado, Adão e Eva vendo as cachoeiras, olhando as parreiras, olhando a riqueza, tudo Deus fez. Mas você percebe? O que a serpente vai, que ela sabe o nosso ponto fraco. E aqui já vou fechando a primeira leitura. A serpente sabe das nossas vaidades, sabe nos acusar. Evangelho não é jardim. Para o homem, Deus criou o Éden, e para o filho do homem, o deserto. Então não é a dificuldade que faz negar a Deus, é a falta do silêncio, é a falta da admiração, é a falta da introspecção. E no deserto, Jesus se mostra maior. No deserto, que nós somos chamados, eu e você, e meus irmãos, a gente vai por dor ou por amor, o Espírito nos empurra. É só você pedir: Senhor, eu quero quaresmar. O Senhor te empurra. E talvez não seja a mesma tentação que Jesus teve. Jesus foi tentado, Padre? Foi. Literalmente, verdadeiramente, mas venceu. Talvez em mim e você, as tentações serão diferentes. Então onde o diabo está te tentando hoje? Onde você sente que ele está tirando a tua proximidade com Deus? Onde que ele está te acusando diante de Deus? Às vezes Deus te tirou isso. Se rebela. Deus te tirou fulano, morreu antes, se rebela. Deus está te fazendo sofrer, aproveita a vida. O que você está ganhando com isso? Você fica aí, vai, aproveita mais, a vida está passando. E fica nos pegando no ponto fraco. Será que a primeira coisa não é pedir: Senhor, onde é que está meu ponto fraco que o diabo está se valendo? Onde ele está sendo certeiro? Ele é um anjo. Era bom, se tornou mal. Meus irmãos, isso é quaresmar. Eu e você não ficarmos presos naquilo. Por que eu tenho que fazer penitência? Tem que fazer obrigatoriamente quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, mas é muito salutar. Pelo menos aprendi com a minha mãe, na minha casa, mantenho até hoje. Minha irmã está aqui, minha família conhece, sabe. Quarta-feira e sexta-feira não se come carne. Não estou falando para ninguém fazer, mas também não é para substituir por uma mistura mais cara, não. Se abster de alguma coisa é para dizer ao corpo, pelo jejum, que você manda nele. Você não é um ser irracional,
onde os sentimentos mandam, a fúria manda, a raiva domina, o orgulho te toma conta. É sim você dizer para o corpo e para a alma: por Deus eu me abstenho, por Deus eu resisto, por Deus eu me freio, por Deus eu me contenho. Só que nós não queremos isso. Desculpe falar, de modo geral o ser humano não está querendo se exercitar mais. Eu diria que talvez quaresmar seria eu e você colocarmos um freio, um cabresto em nós, em algumas coisas, para doer. Estou falando sério. Alguma coisa em nós para nos frear, onde a gente vai dizer, você vai dizer, mas se eu fizer, não fizer, posso dizer como direção espiritual, como direção, algo que vai te fazer bem. Faça uma penitência de alguma coisa. Se uma vez você cair, mas você se freou, você não vai ser julgado por uma vez. Mas nós estamos precisando de pôr disciplina nos nossos desejos. Então, se tem valor o que eu falo em alguma coisa, faça uma penitência. Faça um jejum. Não precisa ser jejum completo, mas ajuda. Proponha um pouco mais de oração. Pelo menos, não vou faltar na missa, já não é de faltar. Mas para quem vive borboleteando, turistando, pelo menos se vai numa igreja, não vou faltar na missa ao domingo. Isso faz um bem imenso. Veja, Jesus ao responder, o diabo tenta com a própria palavra de Deus. Nós católicos, se conhecermos a Bíblia, eu posso usar a Bíblia de uma forma inescrupulosa e justificar todos os atos. O diabo cita a Bíblia, mas de forma distorcida. Então temos que nos debruçar sobre a Bíblia para aprendermos a forma correta. Ali é um quaresmar. Dar tempo para Deus falar. Se nosso Senhor disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então eu preciso me alimentar da palavra de Deus, escrita e falada. Então eu preciso escutar Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sabia que Jesus era Deus, mas quis desviar Deus do caminho. Olha que audácia. Filhos queridos, isso nos fará pensar com mais atenção nesse lema da campanha da fraternidade, que para mim, um dos mais lindos de todos os anos. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O lema da campanha da fraternidade desse ano é um apelo à conversão de uma forma, primeiro, ver. A gente não consegue ver. Está todo mundo assustado com o coronavírus porque está chegando aqui. Ver o sofrimento, sentir compaixão. Ninguém consegue sentir a dor do outro, você não consegue, você tenta. Uma mãe que chora a morte de um filho no caixão, você tenta se solidarizar, mas você não consegue sentir a dor. Mesmo a tua dor de dente é tua, ela pode ser para você a pior que tem. A gente tenta se compadecer, mas nem isso se está fazendo. Nem isso se tem esse esforço de se compadecer. Compadecer, de esperar.
às vezes, a maturidade do outro, compadecer-se de aceitar a fraqueza momentânea do outro, compadecer-se de cuidar, como o Papa dizia dia 11 de fevereiro, também numa das cartas, realmente parece um idoso falando para os idosos. O Papa dizendo, se você não pode sarar um doente, você deve ao menos cuidar do doente. Cuidar. Ter cuidado com o outro. Cuidado no sentido de zelo. Agora, se nós vivermos no paraíso imaginário, onde eu sou o centro e não consigo ver nem coisas boas e ruins, nós vamos nos tornando pessoas muito vazias. Acredito piamente que quem tem muita coisa por dentro, precisa pouca coisa por fora. Quem tem muita coisa boa dentro de si, precisa pouca coisa fora. Do contrário, é verdade. Quem fica juntando muita coisa, é porque o vazio está lá dentro. Convertei-me, Senhor, para a graça. Amém.